Segundo Reis, nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 5, versículo 1, né? Segundo Reis 5, 1. Está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Diga, ele era um herói, porém ele era leproso. Diga comigo, todo mundo tem o seu porém. Amém? Todo mundo tem o seu porém. Versículo 2: Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E ela disse: Senhora, tomara Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Diga assim: Deus tem os dele em todo lugar. Amém? Menina era escrava lá, mas ela era serva de Deus. Então ela deu um bom conselho. Podia pregar só sobre ela hoje. Então Naamã foi, disse ao rei de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo alguns presentes. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: Logo chegando a ti, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cure ele da sua lepra. Então o rei de Israel, versículo 7, rasgou as suas vestes e disse: Acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dar para alguém? Né? Versículo 8: Eliseu ouviu isso, e homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai vir a mim, que sou Eliseu, e saberá que há profeta em Israel. Verso 9: Então veio Naamã com seus carros, seus cavaleiros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou apenas uma mensagem para Naamã. Não é verdade, meus irmãos? Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Versículo 10: E tua carne será restaurada, e tu ficarás limpo. E você conhece o resto da história. E Naamã falou: Como assim ir mergulhar nesse rio? Se fosse para mergulhar em rio, lá onde eu moro eu mergulharia e ficaria curado. Como assim? E um soldado lá falou: Rei, é tão simples você fazer isso. Versículo 13: Olha, se o profeta tivesse falado coisa difícil, falou uma coisa fácil: mergulhar na água. Diga assim comigo: para o orgulhoso, que tem o poder humano, o mais simples é humilhante, por ver de alguém abaixo dele. Amém, meus irmãos? Lembra disso, da história de Naamã. Então, ele falou assim: quanto mais, já apenas disse: lava-te e ficará limpos. O que foi que aconteceu? Desceu Naamã 7 vezes no Jordão, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. E ele disse para Naamã, ele disse para Eliseu, que agora ia adorar aquele Deus aonde ele estava. Ele ia participar de um culto que tinha lá na outra terra, mas ele continuaria adorando o Deus de Eliseu, o Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ora aí, Manuel, por essa palavra, em nome de Jesus. Pode ser rapidinho, por favor, fique em pé. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado que a gente agradece em Jesus. Amém? Eu não vou tomar muito seu tempo, tá? Fazendo uma gravação aqui para me evangelizar depois. Essa história é bem conhecida, meus irmãos. Tinha o profeta Eliseu, mas Naamã, comandante do exército da Síria, grande homem diante do seu rei, de muito conceito. Diz o texto que ele foi usado
né? Que por ele o Senhor deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra. O texto diz, ele era herói de guerra, homem de guerra, varão de guerra, valoroso. Ele era herói de guerra. Porém, ele era um leproso. Mas ser leproso não tirava o mérito dele de ser herói de guerra. Amém, meus irmãos? O porém de Naamã não tirava o mérito dele de ser um bom comandante, de ser alguém que era um líder que guiava as pessoas à frente desse temido. E num determinado momento, eu não vou entrar em detalhes, diz que Deus concedeu graça para esse leproso e Deus usou ele para levar a Síria para a vitória. Amém? Grande herói de guerra, porém leproso. Como nós, grandes heróis da fé. Homens e mulheres que expulsam demônios, que fazem oração, pregam o evangelho. Pode ter medo de elevador, pode ter medo do médico, pode ter medo de dentista, pode ter um pecado que às vezes quer vencer e não consegue, e ora a Deus, fala, Deus, não quero mais isso. Porém, um dia pode chegar o momento da cura. O apóstolo Paulo disse, eu sou um homem que fui ao terceiro céu, porém recebi o espinho de Deus. Eu achei que esse espinho que Deus colocou ia ser temporário, e Deus falou, olha, não vou tirar de você. E Paulo falou, eu vou andar com ele. E Deus deixou de usar Paulo por causa disso? Não deixou de usar ele pelo que ele tinha. O que ele tinha? Não sei. Ninguém sabe, não sabemos o que ele tinha. Amém, meus irmãos? Porém, incomodava demais. E segundo Romanos, dava uma angústia na alma dele. Porque Paulo fala assim, o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu devo, eu não consigo fazer. Está na minha carne. Então eu me esforço para fazer o bem, ele falou. Mas meu corpo está no pecado e o meu corpo quer fazer o mal. E é tão fácil fazer o mal, ele disse. Agora o bem é um dever, deveria ser mais fácil. Ele falou, mas eu não oro mais a Deus por isso. Vou adiante. Irmãos, nós temos que ser tolerantes como homens e mulheres de Deus com os poréns das pessoas. Alguém precisa ouvir de nós que nós vamos orar a Deus para Deus dar uma ajuda para você, Ana, resolver o seu porém. Amém? Eu sou serva de Deus, porém aconteceu isso na minha vida, lá agora tal. Porém, uma menina de Deus, irmãos, uma criança, lá no meio da cozinha, começou a falar com a mulher, ela falou, olha, se o meu senhor, o meu patrão, se Naamã tivesse lá em Israel, seria curado dessa lepra. Irmãos, essa menina podia falar, pode morrer esse Naamã, ele venceu lá a nossa terra, venceu ali, eu sou empregada dele aqui, a minha família ficou cativa ali, eu não tenho nada aqui junto com esse Naamã. A menina falou, não, se ele for lá na minha terra, lá é o lugar da bênção, meu Deus vai curar esse homem. Aí Naamã falou, então vamos lá conversar com o rei, vamos lá, leva um presente, lá em Israel você curava. Mas não era o rei que curava, irmãos, era Eliseu. Era o Deus de Eliseu. E o rei de Israel ficou preocupado. E agora? E agora? Eu não sou Deus. Mas não é isso. O que a menina disse foi, Israel, o meu Deus de Israel, cura o meu Senhor. Ela era escrava dele. Irmãos, essa menina olhou o porém leproso de Naamã e falou assim, eu vou abençoar o porém dele, a doença dele, a vergonha dele, que é ruim, meus irmãos, sabe? Cada um tem um porém, tem um trauma, né? Tem pessoas que têm problema com o seu perfil, aí ele só fica de frente, porque ele, não vou tirar foto, não fica legal, cada um tem o seu porém. Às vezes a pessoa teve uma enfermidade e passa algum probleminha, e as pessoas têm que entender isso, sabe? E essa menina crente em Deus, repetindo, eu gostaria que você, Naamã, conhecesse o meu Deus, ele ia curar a sua lepra. Como assim, irmão? Eu não ia ganhar nada com isso, não ia ganhar liberdade, não ia ganhar nada. Mas Naamã era um ser humano, irmãos. Ele tinha o heroísmo de um comandante, de um general. Ele tinha o respeito dos que estavam abaixo dele. Porém, ele não tinha a cura. E a menina entendeu. Essa cura só vem através da bênção de Deus. Amém? Por que ele não tinha sido curado? Ora, bolas. Imagina um homem desse, perfeito, grande herói de guerra. Ninguém aguentaria esse homem, o orgulho desse homem. Todos nós temos porém, porque tem hora que Deus quer quebrar o nosso orgulho, meus irmãos. Tem porém em nós que não é porque Deus está provando, é porque tem coisas de porém em nós que é para quebrar o nosso orgulho. Tem uma coisa que você não sabe
que eu gostaria de fazer, eu não consigo. E Deus fala, calma que eu estou quebrando seu orgulho. A hora que você tiver mais quebradinho, você vai conseguir fazer. Você vai chegar lá onde você quer chegar. E aleluia, meus irmãos. Qual é o porém da sua vida? Qual o porém que você viu nas pessoas? E você poderia falar, olha, o Deus que eu sirvo, o meu Senhor Jesus, poderia tocar e mudar essa história aí, meus irmãos. Porque às vezes você vai falar para a pessoa, olha, Deus pode mexer no teu porém e curar a tua vida, e mexer na tua alma e salvar você e sua família. E a pessoa vai correr atrás. Naamã correu atrás na hora da bênção. Falou, é verdade? Lá em Israel, puxa, eu posso ser curado da lepra. Ele foi rápido e mandou até presente, tipo assim, não der certo eu compro a bênção. Mas não era, irmãos, era costume esse negócio de levar presente para o outro reinado. Quando você leva o presente, você está dizendo que não quer guerra. Amém, Daniel? Esse era o costume, né? Lembra lá da mulher de Nabal, Abigail? Foi falar com Davi. Então o que ela levou? Ela já levou o que Davi tinha pedido, alimento, tal, levou uns vestes. Levou um negócio tipo assim, para apaziguar a situação. Por isso, né? Mesmo assim ainda deu uma conversinha lá, mas o homem de Deus falou, não, deixa ele vir até mim. E ele vai ver que tem Deus em Israel. A humildade de Eliseu. Enquanto Naamã era orgulhoso, Eliseu era humilde, como aquela menina era humilde. E como nós precisamos ser humildes como aquela menina. Me prejudicou, me fez empregado, mas eu quero a benção dele. Amém? Ela falou, eu quero a benção do meu patrão. Eliseu falou, ele veio aqui, tal, não falou comigo, mas eu quero a benção dele. E ele vai ver que eu, Eliseu, sou homem de Deus, que eu, Eliseu, resolvo, que se não for eu, Eliseu, não acontece nada. Eliseu falou, olha, ele verá que tem homem de Deus aqui em Israel. Fica tranquilo, rei. Amém? Amém? Ele verá que Deus cura aqui em Israel. Amém, meus irmãos? Então Eliseu disse assim, olha, ô rei, deixa vir a mim. E ele vai ver que tem profeta aqui em Israel. Deus vai mexer nisso aí. Você imagina? Presidente do Brasil, o Temer, chegando aqui em Grandes Rios. E eu, o irmão Oswaldo, Daniel e o Matias esperando aqui na igreja. Deixa vir aqui que tem profeta aqui. Vem com a tua doença aqui, Temer, que você vai virar um homem honesto nesse lugar aí. Aí o Temer chega aqui e a gente fala, não precisa nem entrar aqui na igreja. Vai mergulhar lá no Rio das Antas. Vai lá. É aquele que eu passei? Não, é o outro, é mais para frente. Mas eu tenho que andar mais 10 quilômetros. Você tem que andar 10 não. Você tem que andar quase 20 até no Rio das Antas. O que o presidente ia falar, Daniel? O quê? Rapaz, eu tenho piscina com hidromassagem lá em Brasília. Eu tenho piscina que é mais larga do que esse rio aí. Eu precisava vir aqui para ir no rio. Eu tenho coisa melhor. Eu não vim aqui para tomar banho. Eu vim aqui para receber oração. Para você pôr a mão na minha cabeça e falar, recebe! Em nome de Jesus! É agora, Deus está abrindo a porta para você. É isso que eu quero. Não foi isso que o Naamã falou? Esse profeta nem me atendeu. Por que não veio e pôs a mão em mim e falou, está curado, recebe agora? Por que ele não faz isso? O homem de Deus não é para fazer isso. O homem de Deus, profeta, não é empregado nosso. Não é para abençoar nós. O Naamã falou, nem chega perto de mim. Vai lá. Deus deu estratégia. Que presta atenção. Deus mostra para o profeta orgulho. E aí o profeta fala, vai e faz desse jeito. O camarada tiver juízo, ele faz. Se ele for orgulhoso, ele corre. Naamã queria correr. Mas o dia de abençoar não tem jeito. Veio o empregado de novo. A menina lá, a escrava, deu conselho para Naamã. E agora veio o soldado. Naamã estava na mão dos seus empregados, seus subalternos, seus soldados. Quem está na mão de Deus, está na mão daqueles que estão abaixo de nós. Amém, meus irmãos? Entenda isso. Entenda isso. Por isso que o pastor sempre está na mão da igreja. Por causa disso. É uma grande verdade. Isso aí. Entendeu? E Naamã não dá. Eu acho que esse profeta tinha que fazer isso. A gente sempre acha que sabe o que o pastor tem que fazer. Que os líderes têm que fazer. A gente sempre acha que sabe o que o prefeito tem que fazer. O que o vereador tem que fazer. Os filhos sempre acham porque acham que sabe o que o pai e a mãe tem que fazer. E nós temos que entender que nesse patamar espiritual da autoridade, quem sabe o que fazer é quem tem o problema na mão na hora. Naamã tinha um problema na mão, Deus deu a direção, ele foi resolver daquele jeito para com aquela pessoa. Para outra talvez seria diferente, mas naquele momento era daquele jeito.
cabia a Geazi aceitar, os soldados aceitar e o Naamã, que estava orgulhoso, aceitar. E eu fiquei pensando nesse texto, sentado hoje lá na minha casa, até passou a dor de cabeça, comecei a pensar no texto, fui ler ver se era de Deus mesmo. Que veio muito na minha mente essa parte. Era tão difícil assim para Naamã ir lá e fazer o que o profeta Eliseu pediu? Era, irmãos, era muito difícil. Era muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Completamente difícil. Uma vez converteu na igreja que eu cuidava, uma família rica, depois descobri que era mais rica ainda. Nada a ver contra rico, tá? E o pai era mais rico, o crente ainda era maçom. Até que no dia que eu batizei o filho dele, ele me deu uma oferta. Né? Falei, precisa dar nada, mas colocou no meu bolso, não tem nada a ver, eu já ganho da igreja, está tudo certo. Gente, mas esse menino não, ele era da minha idade, mas ele, né, as coisas, ele falava assim, pastor, estou conversando com você aqui, você está falando a palavra, é verdade, você falou esse negócio aí para mim, eu acho que Deus trouxe você aqui só para me quebrar no meio, porque eu não gosto de fazer isso aí não, as pessoas para mim é lá embaixo, e eu em cima. Não tem esse negócio de estar assim, ele falou, não dá, todo mundo errado aí, eu já estou certo. Falei, esse é o problema, irmão, todo mundo está errado e a gente está sempre certo. Esse é o problema. Entendeu? Naamã estava tudo certo. Os outros estavam tudo errado. Aí Eliseu falou, tudo bem, você é herói de guerra. Mas agora Deus está certo. Vai mergulhar ou vai perder a benção? O que você faria, Ana? Ah, gente, até eu. Nem Naamã, com todo o seu poder, com toda a sua pompa, gostaria de perder a benção da cura da lepra. Quem queria perder a benção financeira? Quem aqui quer perder o salário? Ficar sem receber 4 meses? Quer, Matias? Ficar sem receber 4 meses? Você quer, Roberto, ficar sem receber 4 meses? Quer perder a bênção? Quer perder a saúde por 2 meses? Ficar aleijado por 1 ano? Ninguém quer, irmãos. Todo mundo quer a bênção, irmãos. Todo mundo quer ficar bem. Ninguém quer. Quem quer perder o sono aqui 1 semana? Ninguém, irmãos. Aí falou, Naamã, quer continuar leproso? Resumindo, o soldado falou... Naamã falou, pensando bem, não é tão difícil assim, é eu que estou colocando empecilho. Tem coisa que não é difícil na nossa vida, é a gente que põe empecilho. É a gente olhar com outros olhos. Basta fazer. Basta fazer. Basta obedecer. Nós seres humanos, irmãos, desde o Emanuel que está no colo, até o irmão Oswaldo, que aqui eu acho que tem mais idade, temos uma dificuldade em fazer da maneira que é as coisas, em obedecer. Entendeu? É muito difícil às vezes eu aceitar a opinião aqui do Manuel, mas ele está certinho, né? Mesmo às vezes quando ele não está. Mas vamos junto aí, Manuel, para ver. É complicado, tem hora. E Naamã também foi complicado para ele, é natural. Porém, como viria a bênção de Deus, eu vou tentar, né? Porque se não der certo, Naamã, ó, no pescoço do profeta. E o profeta está preocupado em perder pescoço? Está preocupado em fazer a vontade de Deus. Certo? Então Naamã foi e mergulhou 7 vezes. Por que não mergulhou uma vez? Irmãos, eu acho que no caso dele, uma vez não é que não ia curar a lepra. A lepra dele era interior. Era um orgulho, sim. Era aquele poder humano. Mas quem não estaria... Você já foi abordado por um policial? O policial tem um poder de Deus, o poder humano. Ele usa o poder humano. É assim, tal, você fica meio assim. Assim era Naamã. Ele era um herói de guerra, ele tem um poder humano. Uma vez só não ia dar, ele ia ter que abaixar, todo mundo baixar de novo, e baixar de novo, e a hora que ele ia baixar de novo, falar, mas não tem que ser 7 vezes, abaixa mais uma vez. Ele foi mergulhado 7 vezes, ele foi batizado 7 vezes, irmãos. Ele foi submergido 7 vezes, irmãos, a número da perfeição de Deus. 7 vezes. Levantou curado para a glória de Deus. E ele ficou feliz. Falou, Eliseu, eu vou te dar um monte de presente, o Eliseu, eu não quero. Uma terrinha para fazer um altar. Leva. O segredo, o Eliseu falou, é o Deus de Israel, eu vou servir esse Deus. O que estava impedindo Naamã de servir a Deus? Praticamente nada. Porém, ele precisou da lepra para encontrar alguém de Deus, para enxergar o que Deus pode fazer e o que Deus é. Deus faz o milagre, mas primeiro Deus é alguém que precisa ser obedecido através dos homens.
Quem aqui já viu Deus? Eu nunca vi. As pessoas precisam obedecer Deus através dos homens. Sempre foi assim. Assim escreveram a Bíblia. E pronto, obedeceu Deus através de Eliseu. Foi restaurado. A obediência traz a bênção. Diga amém. E também traz, irmãos, a cura, a leveza, a tranquilidade, aquele prazer de estar com Deus. O maior milagre de Naamã, ele saiu de lá sem a lepra. Ótimo. Só que ele foi renovado por Deus. Entendeu? Então ele quis. Agora ele podia falar, agora eu tenho outra doença, você vai curar? Não, ele falou, não, eu quero serviço a Deus. Deu uma alegria, irmãos. Porque a obediência traz alegria, irmãos. Tira o jugo de nós, do nosso coração, da nossa mente. Por que eu não desisto de Deus? Por que você não desiste de Deus? Né? Por que a gente não desiste? Porque traz alegria. Amém? Então, eu estava ouvindo um pregador falar sobre ministério, e ele estava dando bronca nos pastores. Eu falei, eu vou ouvir isso aqui. E ele falou assim, você quer pregar o evangelho, você quer estar no ministério, Deus te chamou. É prazeroso, é alegria, é recompensador. Mas o dia que você não tem prazer, o dia que não tem recompensa, o dia que você não tem alegria, você prega e você faz para Deus por obediência. E aí você vai estar satisfeito. Amém, meus irmãos? Que a obediência traz satisfação e te deixa em paz. Naamã ganhou muito mais do que a cura do corpo. Ele ganhou satisfação de querer adorar e servir o Deus que faz milagre, que criou o céu e a terra, o Deus que colocou Eliseu naquela posição, o Eliseu que abençoava Israel. Amém, meus irmãos? O Deus que gostaria de ser o presidente do Brasil, de ser o prefeito dessa cidade, mas os homens querem homens. Deus gostaria que fosse só ele, não é? Então, povo de Deus, para encerrar nesta noite, eu vou dar uma recapitulada. Nós precisamos ser mais humanos e homens e mulheres de Deus para com a sensibilidade de abençoar o porém das pessoas para elas serem curadas. A menina disse, vou pedir que lá em Israel, se você estivesse em Israel, meu Deus, o curaria lá, né? Tem um profeta lá, se estivesse diante do profeta, Deus o curaria lá. Então a menina falou, veja o teu porém, resumindo, e eu quero o teu bem. Amém? Segundo, povo de Deus, para acabar com a confusão, manda um presente. Naamã mandou um presente. Lá para o outro rei. Tem uma confusão? Falou, não, o profeta está lá. Se o presente não chega primeiro, ia ter confusão. Terceiro, acredite que Deus te deu o ministério profético de abençoar as pessoas. Eliseu disse, tem profeta aqui. Deus, através de mim, vai abençoar. Amém? Quarto, as maiores enfermidades estão no orgulho, no poder humano. Tem o poder de Deus e tem o poder humano. Certo? Então, por que Deus quer trazer a humildade também como cura? Porque Deus quer que essas pessoas, em gratidão, adorem a Ele. Amém, meus irmãos? Adorem a Ele. A única razão de Deus se aproximar de um pecador é para que esse pecador adore a Deus. Reconheça a Deus como o único, suficiente, Salvador, único Deus deste mundo. Amém? Qual que é a nossa posição? Conclusão. A nossa posição é de adoradores de Deus. Naamã agora ia falar de Deus. Eu fui, encontrei Deus, aconteceu isso, deu um desejo de fazer um culto a Deus. Quando Deus nos abençoa, a gente quer fazer um culto a Deus. Tem gente que é abençoado e não quer Deus. Mas será que é Deus que abençoou? Naamã foi abençoado e vou adorar, vou fazer um culto a Deus. Serei só dele. Se Deus abençoa e a pessoa não quer ser só de Deus, é meio complicado. Amém? Que sejamos só de Deus, não só das bênçãos. Sejamos só de Deus, não só das bênçãos. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus nos dê graça para que possamos fazer mais o papel dessa menina, o papel de Eliseu, e menos o papel de Naamã. Podemos fazer o papel de Naamã, mas o papel de Naamã
curado, cultuador, adorador de Deus. Amém? Vamos ser misericordiosos com os poréns, e vamos ser profetas de Deus, e vamos ser pessoas que recebem a bênção, e depois da bênção faz o culto a Deus em gratidão e adoração. Vamos ficar em pé nesta noite, vamos orar a Deus, tá bom? Claro que eu não poderia deixar de falar nesse texto que Deus faz milagre, cura enfermidades incuráveis, que Deus restaura a alma do homem. E nós vamos orar e Deus pode fazer um milagre na sua vida, uma cura de enfermidade. Deus pode fazer essa restauração e Ele vai fazer. Mas apesar das lições aqui, o importante é o sobrenatural que Deus fez aqui, agiu através da vida dessas pessoas. Deus desenhou um mapa ali e fez o milagre dele, para a glória dele, para ele mesmo ser adorado. Você pode dizer glória a Deus.